Primos Repórteres, a voz do povo, a voz do povo. Em São Tomé e Príncipe sempre houve violação dos direitos humanos e cada vez que é um dia 10 de dezembro pode servir como uma ferramenta de sensibilização, sobretudo para os decisores políticos, em termos de tomada de decisões e definição de políticas sectoriais, políticas públicas sectoriais. Não é por acaso que o último relatório dos Estados Unidos em relação ao nosso país já abordava a questão de violação dos direitos humanos, sobretudo o alto índice de corrupção e a violência doméstica e abuso sexual dos menores. E este último ano, 2021, assistimos a tudo isso. Tivemos uma corrupção elevadíssima, em que depois a impunidade é crescente, não se toma medidas, aqueles que podem, mandam, fazem de tudo, cometem, portanto, a corrupção, e que esta corrupção realmente é lesiva aos interesses do povo de São Tomé e Príncipe, que é uma corrupção que ao mesmo tempo transmite a má distribuição das riquezas, dos rendimentos. Uns vivem, portanto, em paraísos e outros vivem na extrema pobreza, no inferno. E é isso que nós temos que continuar a ter, e que cada 10 de dezembro, aqueles que, como eu, lutam em prol da defesa e proteção dos direitos humanos, é uma boa altura para continuarmos a refletir e ver o que é que se pode fazer para que essa violação permanente e sistemática possa terminar. Infelizmente, vivemos num país em que, enfim, a corrupção tomou a conta do país, os cargos públicos são discriminatórios, portanto, aqueles que melhor competência às vezes têm não conseguem atingir ou ocupar o lugar, porque esses lugares estão reservados para comparsas, para compadrios, para as pessoas que usam a mesma cor política, em detrimento, portanto, digamos, das competências que deveriam, portanto, aflorar nesse sentido. Em termos, digamos, de assuntos sociais, estou a falar, para além já que já falei do emprego, eu falo, portanto, daquilo que é, portanto, a saúde e outras áreas, é realmente lastimável. A vida humana perdeu em São Tomé e Príncipe alguma prioridade, perdeu realmente aquele valor de humanização. Os doentes são tratados, enfim, como outros animais. Não há nenhum esforço, não há nenhuma prioridade por parte daqueles que decidem, aqueles que governam, portanto, enfim, olharem para o setor de saúde e fazerem, portanto, a melhoria, e que depois veio tudo mais ainda atrapalhar o Sistema Nacional de Saúde, ficou muito mais ainda abalado com o surgimento da pandemia da Covid-19. Portanto, nós podemos dizer é que nós estamos contra todo este mau comportamento dos governantes, estamos contra a forma de pensar e decidir daqueles que nos governam, e que nós, portanto, condenamos e que nós esperamos que aqueles que podem alguma coisa fazer, como por exemplo as ações do Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a fazer a presidência aberta e a constatar isso mesmo que eu estou a dizer, a ponto de, enfim, nós termos um Conselho de Estado insólito para avaliar ações possam resultar em uma coisa boa e que os nossos direitos sejam salvaguardados. No início referi à questão, sobretudo, da violência doméstica, e também temos tido alguns casos de assassinatos e de mortes, digamos assim, que ainda ficaram por descortinar. Esses exemplos são também provas de algum desrespeito
dos direitos humanos no nosso país. Como é que tem acompanhado essas situações particularmente? Com muita preocupação. A violência doméstica transformou-se no pão nosso de cada dia nos lares são-tomenses. Enfim, não há o respeito pelo gênero. As mulheres são as maiores vítimas dessa violência doméstica. Não obstante termos, digamos, um setor que possa acompanhar e que esteja a acompanhar e tentar minimizar o efeito dessa violência doméstica, falo do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, esse setor deve ser, portanto, mais primorizado para que tenha uma performance real e possa responder e fazer com que realmente este flagelo diminua em São Tomé e Príncipe. O setor da justiça também terá que se aprimorar e que sancionar os infratores, os promotores dessa violência de forma exemplar, para que, enfim, a sociedade possa conhecer o mínimo de paz em relação a esse flagelo. A violência doméstica, enfim, é um mal muito grande na nossa sociedade. Alguma coisa tem que ser feita. A justiça tem que ocupar o seu lugar, a sociedade civil também tem que se pronunciar, fazer ouvir a sua voz, porque as mulheres não podem continuar a serem vítimas, portanto, desses infratores, desses homens que não estão preparados para viverem numa civilização tanto quanto harmoniosa que nós queremos. Relativamente ao abuso sexual dos menores, também não fica atrás, também tem estado a atingir dimensão alarmante. Os senhores todos poderosos que têm o poder econômico continuam, portanto, a seduzir, portanto, as jovens pobres, as jovens coitadas que enfim, querem crescer na vida e que algumas vezes, portanto, caem na rede desses predadores. O país tem que fazer alguma coisa, volto a repetir, a justiça tem que ser célere, tem que ser severa, de forma para a condenar, a punir de forma exemplar, para não estimular e incentivar os outros predadores. Não sei se quer saber mais alguma coisa, estou disponível. Temos um ministério que se chama justamente a Justiça e tem na sua denominação Direitos Humanos. Tem valido a pena? Esse nome tem se justificado? De forma nenhuma. Temos um Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Eu devo confessar que durante muito tempo eu trabalhei e insisti para que fosse criada uma Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Infelizmente, não há sensibilidade por parte desses governantes em fazer com que essa comissão possa surgir e possa realmente cumprir com os seus objetivos. Eu tive muita participação nessa matéria porque eu assisti à conferência da praia em relação à Comissão de Direitos Humanos em confrontar com a Conferência de Paris, mas infelizmente foram anos e anos de esforço e não há qualquer tipo de sensibilidade por parte do titular da pasta. Eu não digo dessa última titular da pasta porque eu confesso que ela tem então muito menos sensibilidade em relação a essa matéria, embora ela na altura também tivesse assistido a esta tal conferência a que eu me refiro. Foi-se fazendo bastante. Inicialmente estava-se a pensar num provedor da justiça e eu pessoalmente manifestei contra, porque um provedor da justiça numa sociedade como nossa, que tudo é político, corria-se o risco de ter um provedor da justiça político. Isso não resolveria, portanto, o nosso problema. Precisamos sim de uma Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Fizemos tudo para que isso acontecesse, mas a falta de sensibilidade dos nossos governantes, até hoje não temos uma Comissão dos Direitos Humanos, Nacional dos Direitos Humanos, aquilo que em todos os países, PALOP sobretudo, já tem ou tem a Comissão Nacional dos Direitos Humanos ou tem o Provedor da Justiça, sem a qual uma comissão que possa ser, digamos, um centro de avaliação, tomar as decisões para a defesa e promoção dos direitos humanos,
nós vamos continuar a estar muito longe daquilo que é a defesa e promoção dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Já agora, no dia 3 de dezembro, se comemorou o Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. É um outro problema em São Tomé e Príncipe. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo sobre o assunto no Facebook, porque eu fiz muitos esforços. Eu sou cofundador da Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe. Eu redigi, fui autor da apresentação de uma lei dessa associação à nossa Assembleia Nacional, uma lei de base para proteção para as pessoas com deficiência. Eu prestei muita assessoria, portanto, a direções desta tal associação, e infelizmente esta lei, embora quase 10 anos de aprovada pela Assembleia Nacional, porque eu também participei da comissão especializada no debate antes da aprovação pela plenária da Assembleia Nacional, infelizmente há quase uma década essa lei não é regulamentada e não é implementada. Ela seria, portanto, uma peça bem valiosa, com um instrumento de trabalho para os decisores em termos de definição de políticas públicas sectoriais, e para essa franja de gente que já não é assim tão franja, porque o número é muito grande. Há pessoas que têm deficiências que estão escondidas, portanto, nós estamos perante novamente uma violação dos direitos do homem. Essas pessoas merecem maior preocupação, melhor atenção, porque esta lei, se estivesse a ser implementada, ela é de valência bem grande, que cobre desde os aspectos econômicos, os aspectos sociais, culturais, etc. Ela faz referência às rampas que devem existir nos edifícios públicos, ela faz referência aos transportes públicos, ela faz referência a alguma discriminação pela positiva em termos de empregos, quer dizer que há alguma cota que deve ser reservada, portanto, às pessoas portadoras de deficiência quando se está a criar uma determinada empresa. Ela faz referência à importação de veículos, de transportes automáticos para pessoas portadoras de deficiência, e que infelizmente esta lei não entra, portanto, em funcionamento por causa da insensibilidade daqueles que nos governam. Portanto, o que eu apelo na aproximação da comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, ou seja, mais um aniversário da Carta Universal sobre os Direitos Humanos, eu espero que, portanto, os nossos dirigentes, os nossos governantes ganhem a sensibilidade suficiente e possam ver isto como uma necessidade e possam, portanto, velar pelos direitos do homem e mulheres são-tomenses. Primos Repórteres, a voz do povo. A voz do povo.